Olá meu amigo, olá minha amiga, mais uma vez aí voltamos aos comentários da lição da Escola Sabatina. Tivemos aí ausente em 2 semanas por motivos superiores, mas voltamos aí a comentar a lição da Escola Sabatina e assim deixar a nossa contribuição, não é isso? E aí, vamos comentar hoje a lição de número 5, Estamos estudando esse trimestre que fala de educação e redenção. E a lição número 5 tem o título de Jesus como mestre dos mestres. Não é isso mesmo? Então, eu quero começar com uma frase que é o título de um livro, de um pastor muito conhecido, jubilado da igreja, por nome Alejandro Bulhon. E o título do livro é Conhecer Jesus é Tudo. Então, Jesus como mestre dos mestres é algo fantástico, é um aprendizado insubstituível para a vida da gente. Então, o Novo Testamento ele é mais enfático no que Jesus é. Ele é mais enfático do que Jesus é, e ele enfatiza também a vida de Jesus do que nas palavras que Jesus falou, Então a vida de Jesus, ela nos concede experiências de salvação. Esse professor, ele é sim a nossa luz superior, Jesus como professor é algo que causa uma diferença, que causa efeitos de salvação. Então, se Jesus for o seu professor, se Jesus for o professor da sua família, se Jesus for o professor dos seus pensamentos, dos seus projetos, dos seus planos, então, meu amigo, minha amiga, você e eu estamos muito bem, E o verso para memorizar, que está em 2 Coríntios 4:6, ele diz o seguinte: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Muito bem. Então Deus disse, haja luz, assim Ele fez a luz brilhar na escuridão, não é mesmo? Ele nos concede a gloriosa luz do Evangelho, Jesus, que nos abastece de conhecimento. Aí a gente vê o seguinte, que a educação cristã, ela está totalmente fundamentada na adoração a Cristo. Ok? Então, grave isso aí para o aprendizado dessa semana. A educação cristã está fundamentada na adoração a Jesus Cristo. Isso é muito importante. Aí o nosso guia de estudos, ele fala aqui, no rodapé. Ao enviar seu filho a este planeta, o Pai enviou o mestre dos mestres em uma missão. Que missão? Mostrar seu rosto à humanidade. Desde então, temos o maravilhoso privilégio de contemplar o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ao observarmos o mestre dos mestres vir à Terra, o que você acha que nós aprendemos com ele? O que você acha? Amor, não é? Aprendemos amor. É verdade, nem sempre colocamos esse amor em prática. Somos falhos, Somos defeituosos. Mas a exortação é que nós entendamos que esse amor
é um amor totalmente diferenciado, que a gente busque a aprender e a praticar esse amor que Jesus nos ensina, e ele é esse próprio amor, né? Aqui, Revelando o Pai, na parte 1, tem uma pergunta: quais são os argumentos mais importantes defendidos pelo apóstolo a respeito de Jesus no início da epístola aos Hebreus, né? Então, o escritor da epístola aos Hebreus, lá em Hebreus 1, do 1 ao 4, mostra pra gente que o Pai, ele é visto no Filho, né? Jesus veio à Terra para mostrar ao ser humano quem é o Pai, né? Em Jesus, no entanto, a revelação final é completa de Deus, né? Em Jesus, no entanto, a revelação final e completa de Deus chegou até nós. Que maravilha, né? Então, os argumentos mais fortes aqui foram o quê? Como Filho encarnado, Jesus refletiu essa glória. Ela foi abrandada na humanidade de Cristo, para que pudéssemos vê-la e entender claramente o caráter de Deus. O Pai é visto no Filho, né, irmãos? Ok? Então Jesus, ele veio revelar o Pai, né? Ele veio nos ensinar, nos mostrar a essência, né? O caráter, né? Por isso que Jesus, ele é tão zeloso com a lei moral de Deus, né? Ele diz lá em Mateus 5,17, olha, eu não vim revogar, eu vim cumprir, né? Quem ama o Pai, assim como eu amo, guarda os seus mandamentos, assim como eu guardo. Quer dizer, tudo isso é Jesus revelando o Pai, não é? Ok? Então, sendo a imagem de Deus, Jesus nos trouxe o conhecimento de Deus, o Pai. Semelhantemente, o apóstolo Paulo evitou enganos e distorções da palavra de Deus, mas apresentou a verdade claramente lá em 2 Coríntios 4:2. Isso é muito enfático, né? Esse foco, essa direção que Jesus, ele veio fazer de Deus, do Pai. Jesus já existia antes de o mundo existir. Ou seja, desde a eternidade, na realidade, Jesus é o agente da criação. Não é mesmo? Isso aí a gente vê lá em João 1, 2 e 3, mostrando que ele é a luz dos homens. João 1,4, e como verbo ele veio ao mundo, ele ilumina a todo homem. Aqui nós temos 3 perguntas que é interessante não deixarmos de respondê-las, né? A primeira pergunta é o seguinte: segundo João, qual foi o resultado de Cristo ter se tornado um ser humano? Segundo João, qual foi o resultado? Um dos resultados, né, é que nós conseguimos nós vimos, né, em Cristo a glória de Deus, quando Jesus revela assim o Pai, né? E aí a segunda pergunta diz assim: como verbo, que luz ele trouxe? Jesus como verbo, que luz ele trouxe? Ora, a luz da salvação, né? A luz da salvação, a luz da palavra. Ah, mas a palavra já existia antes de Jesus vir e nascer como homem. Sim, mas a palavra que existia, que era já o primeiro testamento, testemunhava de quem? Não é? De Cristo. Apresentava quem? Cristo. Então, Jesus, ele trouxe como verbo a luz da salvação de uma forma geral, né?
Pergunta 3. Quais qualificações ele possui para realizar tal feito? Ora, meu querido, ele é o unigênito do Pai. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias prometido, que viria para tirar o pecado do mundo. Ele é o único Salvador. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a água da vida. Ele é a porta. Ele é a verdade. Ele é o caminho. Então, são essas qualificações todas e muito mais, né? E muito mais. Cristo veio para restaurar esse conhecimento, veio para remover o falso ensino pelo qual os que pretendiam conhecer a Deus o havia representado de maneira errada. Que coisa, né? E aí, quem vê a mim, vê o Pai. João 14, 9. Qual foi o contexto dessa declaração? Por que ele disse? Ora, o contexto é o seguinte. Os discípulos desejavam, né, ver o Pai. E aí, para mostrar que através de Jesus mostrou a eles que através de Cristo, através de Jesus que estava ali com eles estavam vendo o Pai, né? Ok? Era a essência, né? Era o caráter, era a unidade. Quando ele diz, quem vê a mim, vê ao Pai, né? Há quanto tempo andamos com Jesus? Será que entendemos Jesus melhor que Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Olha só, aprendendo com o mestre, né? Aprendendo com o mestre é ler a mente do mestre, né? Como você acha que a gente pode ler a mente do mestre que é Jesus? Como você acha? Uma das maneiras da gente ler a mente do mestre é lendo a Bíblia. Por quê? Porque foi a mente do mestre que inspirou os escritos sagrados. Tá certo? Então, lendo a mente do mestre dos mestres, Cristo, ele abriu mão de sua divindade e veio morrer por nós. Qual era a preocupação de Paulo em relação à comunidade cristã de Filipe? A preocupação de Paulo era a unidade dos membros, né? A união, né? Então Jesus e o apóstolo Paulo também, inspirado por Deus, eles sempre mostraram, né, em vossos ministérios, que o combustível para o povo de Deus viver saudável, viver bem, é o amor. Sempre foi assim. Volto a repetir, nem sempre a gente coloca esse amor em prática, né? Vamos ser sinceros, mas é o nosso dever, né? Nós que aprendemos de Cristo, nós que somos educados por Jesus, ok? Então Paulo, ele orientou a igreja a fazer o que Jesus fez. O que foi que Jesus fez? O que é que a gente aprende sobre Jesus lá em Filipenses 2, do 5 ao 11? Esvaziar-se de si próprio, né? Tenho eu e tem você feito esse exercício? Esvaziar-se de si próprio, né? Jesus fez isso ao sair do céu. Ele já começou fazendo isso, né? Ele esvaziou-se de si mesmo, né? E veio morrer por nós, viver como ser humano, né? Somente assim, tentando esvaziar-se de nós mesmos, né, é que a gente pode mudar, é que Deus pode mudar também a nossa tendência. Aqui na lição diz assim, somos lembrados de que há muito a aprender com o mestre dos mestres. Aprendemos com as mensagens que Jesus compartilhou durante seu ministério terrestre, com os milagres que ele realizou e com sua maneira de agir com os outros. Podemos moldar nossos relacionamentos com os outros conforme o exemplo de sua grande complacência e disposição de trocar as glórias lá do céu, né, pela manjedoura, né, uma manjedoura simples, humilde,
Jesus teve uma vida inteira, né, trabalhando ali com seu pai, né, na carpintaria. Teve uma vida praticamente total no anonimato, né? Depois ele teve um ministério aí somente de 3 anos e meio, e aí foi crucificado, morte de cruz, para que eu e você tivéssemos direito novamente à vida eterna. Então, essa é a mente do mestre dos mestres. Se você quiser ler, estudar sobre a mente do mestre dos mestres, leia a Bíblia, estude a palavra de Deus, né? Agora, acima de tudo, precisamos ser sinceros com o texto bíblico, né? De nada adianta se a gente lê a Bíblia e querer ali introduzir na palavra de Deus o meu querer, o seu querer, aquilo que você acha, aquilo que eu acho, né? Então, por outro lado, o mundo muitas vezes nos convida a nos exaltar, nos orgulhar de nossas realizações, né? Quem lê a mente do mestre dos mestres não faz isso, ok? O mestre dos mestres e a reconciliação. Porque Cristo ele veio nos reconciliar com o Pai, né? Então, a força para a cura que tanto você necessita, a cura que tanto eu necessito na esfera espiritual, né? Necessita sim de uma reconciliação, né, com Deus. Quantas vezes? Constantemente. Talvez você esteja estudando essa lição e você pense que você só precisa se reconciliar com Deus uma vez, ou 2 vezes, ou 3 vezes. Quantas vezes você precisa se reconciliar com Deus? Já que o pecado atua em nós 24 horas. Quantas vezes você acha que precisa? Eu vou deixar aí para você refletir. Tá certo? Então, contudo, não devemos simplesmente ser consumidores das alegrias da reconciliação. Ó, não é somente se reconciliar, mas aprender com o mestre dos mestres. Quantas vezes por dia eu e você aprendemos com Cristo? Só uma vez? Só uma vez por mês? Em sua encarnação, Jesus participou da obra da reconciliação. E nós também somos convidados a participar dela. Deus nos reconciliou consigo por meio de Cristo, e agora nós, juntamente com Paulo, recebemos o ministério da reconciliação. Que maravilha, né? Precisamos refletir na prática, né, a função de Deus como reconciliador. É interessante que a gente reflita. Os primeiros discípulos do mestre dos mestres foram os magos do Oriente, né? Como esses magos se comportaram, como esses primeiros discípulos valorizaram, né, o convívio, o encontro, né, com o Filho de Deus, mesmo ele sendo ainda um bebê, viu, irmãos? Mesmo ele sendo ainda um bebê. Olha só a valorização que os primeiros discípulos tiveram, né? Imagine-se com os pastores contemplando a manjedoura. O que você vê? O Filho de Deus, né? Deus havia se tornado um com a humanidade. O Filho de Deus prometido, né? Herodes ficou alarmado, mas os magos, porém, buscavam o quê? A adorá-lo, né? Mas uma criança, sim, eles sabiam o significado daquele nascimento. Eles sabiam o significado daquele bebê, não é? Eles tinham necessidade de adorá-lo, porque eles sabiam da onde aquele bebê vinha, não é? Antes de contar sua primeira parábola ou realizar seu primeiro milagre, o mestre já era digno de adoração por ser quem ele é. Olha só. Imagina aí. Não é isso? Agora, os primeiros discípulos são
e foram tão importantes quanto os discípulos de hoje. Por quê? Porque nós, como discípulos, somos tão importantes como os magos do Oriente. O que você acha? Ou então os reis do Oriente? Porque o plano da salvação não muda. Porque Deus não muda. Ok? Então, é o mesmo valor. Certo? Eu quero concluir esse comentário da lição número 5, dizendo que talvez seja por isso que as epístolas do Novo Testamento apresentem relativamente poucas citações das palavras de Jesus. E em vez disso, enfatizem quem ele é e a vida que ele viveu. O meu apelo no dia de hoje, nesse vídeo, é que eu e você continuemos a ouvir a voz do Senhor, a voz do Espírito, e continuemos a nos prepararmos com responsabilidade, com dedicação, que a gente foque a nossa adoração somente ao único Deus verdadeiro e Salvador da humanidade, Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e que te dê a paz, e vamos orar. Ó Pai querido, muito obrigado por mais uma recapitulação. Obrigado por mais essa lição. Que o teu Santo Espírito e o teu poder, a tua graça e misericórdia continue causando efeitos de salvação, de paz, de cura na nossa vida e na vida da nossa família e também na vida da tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Valeu, meu irmão, minha irmã, um forte abraço.